Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Id e o episódio de hoje a gente vai falar sobre crise de identidade, ou seja, aquele momento em que você começa a não se identificar mais com como você era antes. E acho que esse é um tema extremamente pertinente, principalmente quando a gente fala sobre neurodivergência, porque uma vez que você tem um diagnóstico de autismo, por exemplo, com certeza você começa a rever sua vida inteira. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco das nossas crises de identidade e o que a gente entende por uma crise de identidade e como que a gente lida com isso. Aí, de começou bonito. Só pra fazer a toada aqui, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra todos vocês que nos escutam. E aí, Dani, tudo bom? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes e para vocês, meninos. E aí, Fê, como é que você está hoje? Tô ótimo, começando uma nova semana aí, vamos com tudo. Bora lá. Id, me fala uma coisa. Eu tava dando uma olhada aqui, né, sobre crise de identidade e apontam três pontos, né? Que é o questionamento de valores e crenças, incerteza profissional e exploração da identidade. Que eu acho que essa exploração da identidade, às vezes, é o que a gente mais identifica, né? Que é quando você começa a mudar tudo que você faz, tudo que você mudar de hobbies, de rotina e tudo mais. Mas me conta um pouco mais Você já teve uma crise existencial? Todo dia eu tenho. Com certeza. Toda semana. Eu estou vivendo uma agora e acho que isso é meio constante, assim, e talvez a questão do diagnóstico meio que vem fazendo eu aceitar mais isso. Então, o que eu quero dizer? Antes do diagnóstico, eu focava muito em como não passar por isso, em como não ter isso. Depois do diagnóstico, eu comecei a aceitar que isso vai acontecer e, tipo, como remediar isso e entender isso como parte da minha identidade. O que é algo muito difícil no mundo que a gente vive, porque a gente... Claro que eu acho que isso está mudando, mas tem muito essa coisa, né, de você ter que escolher um caminho e seguir ele. E quando você muda constantemente, é muito complexo fazer isso, porque o mundo ao seu redor está falando o contrário para você. E é nessa parte que pega. Só que aí, acho que para mim, Dani, esse buraco ele vai afundando no nível que justamente você falou, começa a questionar a minha existência, ou seja, o valor e o sentido dela. Por que que eu tô vivo? Qual que é o meu papel no mundo? Qual que é o sentido das coisas? E aí você começa a pensar demais e a verdade é que não tem uma resposta. No fundo... Você entra numa dimensão espiritual, então. É, tipo isso, pra caramba, assim, eu não digo espiritual porque eu não penso em coisas que transcendem o momento da minha morte, digamos assim, o momento que as coisas acabariam. Mas, com certeza, uma coisa muito ampla, uma coisa que ela passa por, tipo, diversos pontos de vistas, e aí entra a coisa do autismo, que é o quê? Basicamente, a gente tem mais conectores que a média das pessoas, ou seja, a gente conecta áreas do cérebro que a média não conecta muitas vezes. E isso, às vezes, pode ser torturante, porque você consegue ver padrões em tudo. Então, tipo, por exemplo, para mim, mudar de músico para depois ir pro mercado financeiro, aí abrir uma empresa que era uma rede social de música, aí abrir uma marca de roupa, aí virar instrutor de mergulho, para muitas pessoas isso soa como algo tipo, nossa, mas como você muda? Mas para mim o tempo inteiro isso era... né? Mas para mim era muito né? conciso. Eu consigo ver conexões entre essas coisas. E é muito difícil explicar isso para as pessoas e ter essa dimensão de como tudo está conectado, sabe? Mas aí o problema é de não estar justamente em ter que explicar isso para as outras pessoas, porque a Dani estava falando dessa questão, dessa crise de exploração, né? Exploração nesse sentido de se explorar, se conhecer, se desvendar, né? Não é explorar no sentido de se parasitar ou parasitar alguém, né? Vamos deixar isso claro. E aí, nessa exploração que você faz de você mesmo, das suas dimensões, se você está satisfeito, se você não está inconformado com isso, e realmente você vai do pico da montanha até o vale do oceano ali, né? Você está fazendo as duas coisas... Você se espanta com você mesmo, acho que essa que é ou você se espanta porque os outros se espantam e você fala, ops, ixi, acho que era pra eu achar isso estranho, não sei se eu tô achando, porque você simplesmente se entrega, você toma consciência e clareza de que você quer fazer aquilo, de que aquilo tá te convocando de alguma maneira, você vai e faz.
As pessoas podem falar, meu Deus, como assim essa ideia agora, né? Mas justamente a gente é essa figura, né? Que tem um interesse e vai se consagrar assim, profundamente e completamente a ele, nem que isso signifique mudar um caminho que a gente estava seguindo e satisfazendo as expectativas dos outros. Eu vejo que tem, tipo, estágios, assim. O que eu quero dizer com isso? Tipo, o momento que você entra na coisa, você está muito intenso naquilo. E aquilo é sempre muito bom, quando a gente muda. E aí a gente começa a evoluir naquilo e começa a entrar os julgamentos das pessoas, cruzando, tipo, tudo isso. E aí é a hora que eu começo a me perder de mim mesmo. Então, tudo que eu faço na minha vida, assim, até onde eu me lembre, sempre vem de um lugar muito genuíno, sabe? Um lugar muito interno, assim, de querer fazer aquilo por razões que transcendem o outro, né? Só, tipo, de querer estar ali ou não se importar com uma crítica negativa ou com não ter o sucesso no sentido de sucesso financeiro. Mas aí o tempo vai passando e parece que essas coisas vão ganhando força e que eu vou perdendo aquela força que eu tinha anteriormente. E é muito triste, assim, porque as coisas vão se minando, né? E aí vem justamente a crise do tipo, o que eu tô fazendo com isso? Qual que é o sentido de eu fazer esse trabalho que eu tô fazendo hoje se o reflexo que está tendo no mundo ou que está chegando para mim de volta não tem nada a ver com o que eu entendia daquilo no começo? E aí você fica meio perdido. Eu penso crise de identidade com outro modo, assim. Eu tava analisando, tipo, outros aspectos dessa crise de identidade. Porque eu acho que, tipo, eu tenho exatamente igual a do ID no quesito. Quando eu conto todas as coisas que eu faço, é, que eu acho que, tipo, eu faço, tipo, meio por prazer, assim. Tipo, não, tipo, tem vários Filipes com prazeres diferentes, assim. Tem coisas que eu faço que eu gosto mais, aí tem motivação diferente, tudo mais. Só que passa a mensagem que, tipo, se eu tô fazendo tudo isso, ou eu não tô fazendo direito, ou eu não tenho foco, ou qualquer coisa assim, aí eu fico com medo de falar que eu tô envolvido em outros projetos, como se isso fosse atrapalhar, tipo, o que a pessoa tem de expectativa sobre mim. Então, tipo, às vezes eu tenho uma crise de identidade, tipo, quero fazer mais e não faço por causa dos efeitos que isso pode fazer. Por exemplo, no trabalho mesmo, eu estou entrando em outros projetos sociais, que é uma coisa que eu gosto. E aí, quando eu soube que, tipo, isso poderia afetar, tipo, minha carreira, porque pareceria que eu não tinha foco, em vez de focar... Eu tinha que fazer tudo perfeito do meu dia a dia antes de entrar em outros projetos. Só que pra mim funciona muito diferente esse tipo de coisa. É isso um. E a outra coisa, que eu acho que é um tema que eu ia falar, é, tipo, crise de identidade em relação, tipo, a momento e vida, sabe? Tipo, às vezes você tem uma expectativa sobre, tipo, quem você é em relação, tipo, cargo, família, amigos e tudo mais. E quando você descobre, a pessoa tem uma visão sua muito diferente da que você tem de você mesmo. Aí, tipo, acho que às vezes ocorre uma crise específica sobre essa discrepância de imagem entre o que você tem. E aí pode ser positivo ou negativo. Pra mim tem várias coisas, tipo, minhas que eu vejo, tipo, negativo na minha vida, de carreira ou qualquer coisa assim. E aí outras pessoas falam, não, cara, mas você fez isso é incrível. Aí eu falo, pô, temos uma discrepância aí entre o que eu imagino de mim mesmo e o que você imagina de mim mesmo. Você se sente volúvel, assim? Você acha que isso é um problema, se você mudar tanto de interesses, de prazeres, de foco? Você se sente... Quando a pessoa fala alguma coisa nesse Eu me sentido... sinto volúvel, por exemplo, esse ano eu acho que foi mais crise de tipo de meia idade, eu decidi ser faixa branca, no termo faixa branca de volta, eu entrei tipo no judô e no pickleball, esporte novo, que eu queria aprender do zero uma coisa, sabe? Eu já tava longe, aí as pessoas falavam, mas por que você não termina continuando no jiu-jitsu? Eu falei, cara, tipo, sei lá, cansei, queria tipo fazer coisa nova, sabe? Então, tipo, as pessoas têm, elas acham legal você começar uma coisa nova, mas elas acham estranho você parar uma coisa que você já estava muito longe, sabe? Então, tipo, eu não me considero volúvel, mas eu me considero às vezes com, tipo, desejos específicos diferentes. Eu acho um problema. A real é essa. E, tipo, eu consigo lembrar várias pessoas na minha vida, várias, tá? Tipo, fazendo comentários do seguinte: o Id, ele é muito bom, só que ele não tem foco. Se ele insistisse um pouco mais nas coisas que ele faz, ele ia conseguir. E aí, assim, Ia conseguir o quê? Virar Faria Limer? Ele ia O que conseguir é o quê? conseguir? Não. Ele conseguiu. Ganhou o diplominha de bem-sucedido. sobretudo, sei lá, vou dar o exemplo, com música, rede social de música, sabe? Talvez se eu tivesse insistido, teria virado outra coisa. Ou com a cadena, tipo, a marca tava de pé, já acontecendo, eu peguei e saí.
ou com a minha vida como músico. Eu fui lá, gravei meu primeiro disco, fiz o show e, tipo, não fiz mais nada, eu já não consigo tocar. Então, e é muito... O difícil disso é que eu entendo dentro de mim que não tem outro caminho além do que eu tô trilhando. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas têm um papel tão grande na nossa identidade que às vezes eu sinto que eu tenho um dever para com elas. Como se, assim, eu dediquei tanto tempo a isso que eu preciso fazer disso algo. E isso me incomoda, porque acho que o fazer em si devia ser a recompensa, e não o que vem depois. Mas, assim, falar que é fácil. Agora, justificar quando eu tô em 4 paredes sozinho, num momento difícil, pensando das coisas que eu não fiz, que eu gostaria de fazer, já são outros 500. Essas vozes começam a tomar força, esses comentários começam a voltar, e é muito difícil se sustentar, assim. Eu queria entender o que vocês fazem e se vocês passam por isso. Olha, e o Id tá bem longe da crise da meia-idade, hein, gente? Nossa. Não, eu tô perto dele, eu tenho 28, eu vou fazer 30, não é a meia-idade. Oi! O que a gente fala? Avisamos agora ou depois? Não, bem, pessoal, né? nem brinca. Mas você sabe uma coisa que eu não sei vocês. Eu lembrei aqui de 2 episódios que aconteceram na minha vida e que, assim, uma das coisas, eu fico muito perplexa quando alguém me julga de uma forma que eu não me julgo. Assim, principalmente pessoas íntimas, assim, amigos e tal. E eu lembro muito de 2 episódios com amigas, assim, que elas me decepcionaram tanto achando que eu tinha feito ou que eu me movia, né, era uma razão e não a verdadeira. Juro, eu não conseguia parar de chorar. Era uma coisa muito louca, assim, que vinha mais de fora, né, do julgamento. Tipo, como essa pessoa não me entende do jeito que eu sou? Como essa pessoa que eu julgo que me conhece tão bem tá achando isso do que eu tô fazendo, enfim. Dani, acho que a coisa da crise de identidade entra porque justamente quando as coisas acontecem nas nossas vidas, e aí eu vejo isso muito em diferença com outras pessoas, impacta muito a gente. Tipo, muito mesmo. Muito. A sensação que eu tinha o tempo inteiro quando eu trabalho em ambientes com outras pessoas é que essas coisas acontecem e as pessoas simplesmente seguem, sabe? Tipo, não, tudo bem, eu sou isso e ponto. Eu fico travado naquilo, sei lá, porque eu acho que eu penso demais. Não, e você imagina sendo mulher, né, gente? Mulher, eu acho que tem ainda outras crises, né? Pensa, eu tenho quase 50 anos. Eu fui uma mulher que, enfim, dedicou a vida mais para a carreira. Enfim, casei uma vez, mas não tive filhos. Enfim, eu cumpri um papel diferente do que a sociedade esperava para mim. E, ao mesmo tempo, é isso. Eu sou super bem-sucedida? Não sou, não. Né? Tipo, eu fiz um monte de coisa legal. Que legal, você é inteligente, você sabe muita coisa. Mas, enfim, para aquilo que a gente acredita que é ser bem-sucedido. A gente pode fazer um outro episódio só de sucesso. Né? Que ótimo. Dani, te ouvindo, eu me lembrei de uma história durante o meu master lá na França, meu mestrado, lá em filosofia. Quando eu fui apresentar o texto para um professor que eu gostava muito, ele leu o texto e aí ele fez um comentário do tipo... você não tinha que escrever tal coisa, achando ruim assim, de eu ter definido o mundo como uma dimensão para cada pessoa e como se existissem vários mundos e não um mundo só que a gente compartilhasse. O planeta a gente compartilha, mas o mundo de cada pessoa é um só. Eu estava defendendo esse lugar assim, ele começou a me criticar e aí ele virou uma hora e lançou um argumento assim: você não é um poeta, você não é o Shakespeare. E aí eu ouvi isso assim e falei, nossa, ele tá achando que eu tô precisando falar desse lugar assim, como se ele tivesse questionando meu estilo, se eu tivesse achando importante questionar o meu estilo, por que eu escrevi de uma forma mais poética ou qualquer coisa nesse sentido. E aí eu fiquei tão frustrado também com o fato dele não estar percebendo nada da questão que eu estava levantando e só foi olhar para o estilo que eu estava escrevendo que eu comecei a chorar também na hora, mais pela frustração de ver que ele não tinha conseguido entender a minha motivação real do que exatamente pela crítica em si. Só que é impressionante porque isso abre um fosso
entre mim e a pessoa e se fica assim quase que inconciliável, assim. Eu falo, nossa, não tem mais como me aproximar. É muito triste isso mesmo. É triste. E aí a questão do id também, id em relação a dessa multiplicidade dos nossos interesses e como as pessoas se espantam com isso, porque também quando a gente se interessa por uma coisa, a gente muito rapidamente aprende a fazer bem aquilo e faz muito bem, aí a pessoa faz aquela aposta, agora vai. Só que a gente termina aquilo e fala, concluí porque eu queria só chegar até aqui e tá tudo certo. O meu mestrado foi isso, assim, eu queria escrever um livro, escrevi o livro, não fiz carreira na área, não vou ser professor, assim, no sentido estrito, posso dar aula sobre o assunto, mas não é a minha questão. E aí todo mundo fica com aquela expectativa, agora vai por aqui, não vai e tal. Quando eu fui separar as coisas que me interessam, assim, eu fui fazer um mosaico das minhas atividades, eu faço mais de 28 coisas. Eu não levo todas a fundo como profissão. Será que eu poderia me tornar profissional dessa área? Não sei, não é meu interesse. Mas, sim, quando eu me dedico a uma coisa, eu vou fazer a minha medida da melhor maneira possível. Se eu vou fazer jardinagem, eu vou fazer aquilo do melhor jeito. Se eu vou fazer gastronomia, eu vou fazer aquilo do melhor jeito, do meu jeito. E não quer dizer que eu estou abandonando as outras coisas. E é por isso que eu ando, não sei se já mostrei para vocês, mas acho que eu já falei para várias pessoas, que eu ando com um colarzinho pendurado aqui, que é o meu amuletinho, que é um caracol fossilizado, é um amonite. Porque eu vejo essa circularidade da espiral crescendo como o nosso movimento natural, assim. Eu prefiro pensar que a gente cresce desse jeito do que de maneira linear. Como assim, agora vai por aqui, vai ser só isso e vai crescer só desse jeito. Não, de repente eu faço uma curva, não me interesso mais por aquilo, eu vou retomar aquela temática, sei lá quanto tempo depois na minha vida. E aí eu ri uma hora que você falou dessa questão da idade, que a Dani falou da crise de meia-idade, é que você, claro, são questões da sua idade também. Porque talvez você não tenha vivido um tempo suficiente para perceber essa espiralidade e voltar depois para esses interesses que você tinha com 20 e vai voltar a recuperar com 32. Que você teve com 25 e vai voltar a recuperar com 37. Você precisa ter um tempo de vida para falar assim, nossa, voltei para esse lugar de novo agora vai. Tô animado com isso. Mas a gente vai... Agora vai não. Agora vai para esse outro lado que eu quero. Mas assim, é interessante pensar que o que a gente dimensiona como um horizonte pra gente, o que a gente quer realizar dentro daquele domínio, naquela área, naquele tema, não necessariamente vai se coadunar com a ideia dos outros, ou que a gente vai fazer carreira lá dentro, apesar da nossa desenvoltura. E as pessoas confundem a nossa desenvoltura naquilo como, nossa, agora ele descobriu o quinhão, vai fazer isso a vida inteira. Não. E essa que é a questão que até incomoda as pessoas. A gente aprende muito rápido, tem um domínio muito rápido da coisa, consegue fazer aquilo com facilidade, aptidão, como se tivesse nascido para fazer aquilo, e não necessariamente a gente vai precisar insistir naquilo. Então, quando as pessoas falam desse foco, eu acho que você está focando em mais um interesse, mais uma vez, nessa espiralidade que vai crescendo. As pessoas só não toleraram o tempo disso ser reconhecível para elas. Mas eu acho que tem um ponto importante hoje com, tipo, mídias sociais, LinkedIn e tudo mais, que você literalmente tem uma fotografia dos sucessos alheios, sabe? Você consegue ver a pipoca para você através de parabéns, essa pessoa chegou no cargo tal, sei lá o quê. E aí tipo, são pessoas que trabalharam com você em algum momento, que você tipo, considerava melhor ou pior do que elas, tipo, pouco importa isso, ou você foi até em cargo de chefia em relação a ela, e hoje elas chegaram num cargo acima do seu. Vamos definir isso como uma definição de sucesso social, assim, sabe? E aí, tipo, nessa hora você fala assim, putz, porque esses caminhos que eu escolhi não foi mais, hoje eu me vejo muito mais preparado para estar num cargo muito mais alto do que eu tô. E aí vem uma crise de identidade específica, sabe? Tipo assim, por que eu não tô nesse ainda? Aí você consegue explicações. No meu caso, tipo, eu saí do mercado corporativo por 10 anos e isso afetou. Então, tipo, o mestrado que eu fiz afetou essa linearidade de mercado corporativo. Teve milhões de outras coisas que eu fiz no meio do caminho. Sócio de várias empresas, dei mentoria para um monte de startup, vivi muita coisa, aprendi muita coisa diferente. Entretanto, se eu for definir sucesso específico, que é como a gente vê via LinkedIn e tudo mais, que é cargo final, eu tô abaixo da expectativa que eu e as pessoas em volta de mim têm sobre mim. Então, tipo assim, essa é uma crise que é interessante colocar. E aí, quando as pessoas analisam, elas ficam, tipo, meio orgulhosas de mim por tudo que eu criei. Mas, tipo assim, cara, mas por que você tá nesse nível ainda? Aí você conta a história, aí você explica e tudo mais. E, tipo, existe uma crise de expectativa que afeta a crise de identidade muito forte em relação a isso, entendeu? Então, tipo, às vezes você está se oferecendo para um cargo, a pessoa fala, não, mas esse cargo é muito abaixo para você. Aí você fala, cara, tipo, eu sei, mas aconteceu isso na minha vida e hoje eu tô
disposto a isso para fazer um plano, mas tipo assim, as pessoas têm uma expectativa e uma visão sobre você diferente, às vezes, do seu momento, e isso cria cada vez mais crise de identidade, pelo menos no meu caso. Eu tô pensando nas questões que a gente muda o sentido dos nossos interesses, assim, sem avisar as pessoas, sem comunicar muito. Isso eu acho engraçado. Tava pensando assim, a gente tá falando bastante de trabalho, de identidade no sentido profissional, das coisas que são dos nossos interesses, mas a gente acabou não falando muito das crenças e valores, que foi uma das questões que a Dani citou aqui no começo. E eu fiquei pensando quando foi que eu me entendi ateu, assim. Eu acho que eu devia ter entre 7 e 8 anos, 8, 9 anos, eu era pequeno. Caraca! Assim. E eu tava... a criança já faz os esforços dela pequenininha, fala assim, acho que aqui tá muita incongruência, né? Eu vi aquelas coisas do catecismo, vi aqueles painéis na igreja, estudei no São Bento, ali na capela. Aí eu olhava e falava assim, gente, essa história tá meio mal contada, assim, eu não conseguia me convencer muito da verdade daquelas coisas. E aí eu decidi, e eu lembro que eu decidi sozinho, eu não fiquei pensando assim, vou conversar com os meus amiguinhos que eu estou achando que Deus não existe e não sei o que, não sei o que. E eu lembro que eu fiquei ali e uma hora eu falei para as pessoas, e as pessoas começaram a me atacar. Eu era criança, começava a achar que eu acreditava no diabo. Eu falei, gente, se eu não acredito em Deus, por que eu vou acreditar em diabo? Se não existe outro também não. E ficava nesse nível de discussão assim, e eu lembro que eu decidi sozinho. A mesma coisa quando eu, entre muitas aspas, né, para as pessoas, ela decidiu ser gay, né? Não, eu só assumi para mim mesmo, coisa que eu já sabia, mesmo antes, quando eu tinha com a minha namorada, ela sabia que eu era gay também. Só que a gente estava juntos porque eu tinha me apaixonado por ela. Então também não foi uma crise de identidade, mas foi uma coisa assim, agora eu vou assumir para as pessoas uma dimensão da minha vida que não estava posta, assim, não estava clara. Mas eu também vivi isso sozinho nesse sentido de tomar o passo para começar a viver isso, não ficar argumentando isso com as pessoas, será que é isso, será que é aquilo, será que eu sou assim, será que eu sou assado? Não. E aí eu acho que eu tava pensando nisso, assim, o denominador comum dessas circunstâncias é o quê? É o silêncio, na verdade, é essa mudança que se dá, que a hora que eu percebo, eu falo assim, eu não tô mais cabendo aqui, eu acho que não tá mais fazendo sentido. Eu não tenho essa coisa de ficar matutando com alguém um assunto, pensando, a minha relação, a minha decisão aqui, a escolha que eu vou fazer. Não, geralmente eu faço isso sozinho. Então eu só apresento para as pessoas a mudança depois que ela está colocada, e as pessoas se espantam com isso. Eu não sei se vocês também... o fato de viver essas mudanças e esses redirecionamentos de rota, assim, sozinho, se isso também não dá essa dimensão para a pessoa de uma certa inconstância, uma certa frivolidade, uma certa... ser volúvel, ser muito vaporoso, assim, né? A gente não consegue ser aprisionado, né? Vira e mexe, a gente tá aí fugindo para outras coisas, aos olhos dos outros. Essa coisa de crise de identidade também ocorre muito, uma coisa que a Dani fala muito, assim, ter também toda a expectativa que quem você deveria ser. Então, tipo assim, sou homem, hétero, branco, de 40 e poucos anos e tudo mais. Tipo, já existe uma expectativa de como eu tenho que pensar, de como eu deveria agir, de muitas coisas de expectativas específicas que já vem com peso de sociedade. A sociedade acredita que se você é desse jeito, você deveria pensar desse jeito e ser desse jeito. Algumas coisas é verdade, outras coisas é zero verdade. Só que às vezes você tem que, eu já falei algumas vezes no episódio, você tem que lutar contra isso. Até no meu próprio trabalho agora, eu lido com muitas pessoas mais jovens. Aí quando eu falo que eu tenho 42 anos, elas tomam um susto, como se fosse assim, cara, então tipo... É diferente agora, como eu falo contigo, do que há 5 minutos atrás, depois que eu descobri a cidade. Eu falei, cara, não mudou nada, você só descobriu uma idade. Ou tipo, a mesma coisa, não, mas você falar isso é porque você é homem hétero. No meu meio de cosmético, assim, tipo, tem muito essa definição. Então, não, mas você fala isso, você tem a sua opinião porque você é homem hétero. Eu falei, cara, tipo, pode ser também, óbvio, né? Tipo, eu fui homem hétero e sou homem hétero a minha vida inteira. Obviamente tem um efeito sobre mim. Mas não bate com o seu estereótipo, 100% com o seu estereótipo que você tem. E eu vejo a mesma coisa, nas minhas discussões com minha mulher, às vezes ela entra num temas, não, mas tipo, sobre mulher, homem e tudo mais, algumas definições. Eu falei, cara, tipo assim, não joga em mim o pouco que você tá vendo como sociedade, porque, tipo assim, eu não penso desse jeito, sabe? Tipo assim, não me bota como essa definição midiática de como o homem tem que ser em relação a qualquer coisa, que, tipo assim, alguns eu concordo, outros não, mas eu não acho que tem tanto isso. Obviamente tem um pouco, né? Mas não tanto quanto assim. Então, às vezes, a minha identidade não bate com, tipo, a expectativa da sociedade sobre como eu deveria ser também. Então, acho que tem um pouco disso também. E como que vocês lidam quando bate essa crise? Porque pra mim, esse é o grande X da questão. O Ale, ele trouxe um denominador comum, que eu concordo muito, que é essa ideia de, tipo, e talvez esteja conectado com o autismo, que é a coisa de que a gente, por ser autista,
justamente vive muitas coisas internamente, mais do que a média das pessoas, passa por transformações sem os outros saberem, e eventualmente a gente comunica isso para os outros e isso tem um impacto, né? A questão para mim é, tipo, essa volta, né? Quando as pessoas voltam para mim, eu tenho muita dificuldade de sustentar certas coisas no longo prazo, porque vão vindo as falas e os pensamentos, e aí nisso eu tô mudando também, naturalmente, porque eu já estaria mudando sem essas pessoas, e aí eu vou me sentindo mais frágil e com mais dificuldade de sustentar as minhas opiniões, o que eu acredito ser eu, e isso vai refletindo desde o tipo do que eu tô trabalhando até a algo mais como hora de se apresentar, como falar quem é você. E aí nesse momento, isso escala para uma coisa que acho que aí é onde pega mesmo, que é quando você tá sozinho, tipo, você com vocês, começa a pensar essas coisas. Como que vocês lidam com isso pra, tipo, seguir fazendo Acho o que que vocês rola estão uma fazendo? introspecção, né? Nesse sentido. Embora eu seja uma pessoa que coloque muitas coisas para fora, quando eu me questiono nesse nível, rola uma introspecção. E é muito engraçado que a primeira pessoa a perceber isso é sempre a minha mãe. E minha mãe, bom, acho que vocês sabem, ela não mora aqui em São Paulo, enfim, mas ela fala comigo e sei lá, que coisa de mãe, né? Porque ela, no que eu falei, ela já percebe umas coisas que só depois que eu vou me dar conta. Mas tem muito isso, eu acho que eu me fecho um pouco naquele determinado assunto. Às vezes eu tomo outra fluoxetina. Desculpa aí, Ale. Uma dose já descobrindo aqui. Mas é raro, viu, gente, acontecer isso e eu não recomendo, tá? O Alexandre tá aqui, enfim, não recomendo fazer isso, mas... Não faça isso. Até porque uma dose de fluoxetina num dia mais não vai fazer diferença. É só uma crença de que isso vai ajudar em algum momento. Mas o que tá por trás é a ideia de querer se desligar, né? Não, Como tá, se vê. assim, tipo... Exato, de querer um conforto exatamente. extra. Que tá Aliás, por eu trás sou disso, super hedonista, né, nesse sentido, super. Né, muito aqui essa coisa do eu mereço, né, determinadas coisas, assim, nossa, eu mereço agora isso, eu mereço aquela coisa. Um confortozinho. Mas é assim que eu lido, mas eu vamos dizer assim, que eu vou bem lá no fundo para procurar respostas e tal, e enfim, converso comigo mesma, e é assim. Mas eu não acho, isso não vem do externo, viu? Para mim, assim, são poucas pessoas que eu converso e que conseguem ter essa dimensão, que pode ser, eu ia falar, pode ser útil para mim, horrível, né? De colocar isso no utilitarismo. Mas são poucas pessoas, sou eu comigo mesma mesmo. E eu aceito essas mudanças e eu acho que é curioso isso, mas eu tenho percebido que também eu fiquei nesse período da pandemia reorganizando minhas coisas, tal, sozinho em casa, aquela coisa assim que eu tenho, que eu já fiz, que eu não fiz e tudo mais. E uma das coisas que eu fiz, eu já falei isso, mas acho que vale a pena repetir, assim. Eu reorganizei as minhas coleções, as coisas que eu já fiz na minha vida, todas para ficarem expostas, para eu olhar para elas e ter clareza de que aquele foi o meu percurso naquele momento da minha vida. Então, assim, tem minha coleção de soldadinhos de chumbo, tem as coisas, sei lá, tem os meus livros de botânica, as minhas coleções de folhas secas que eu recolho da mata, sabe assim, eu vou deixando aquilo diante de mim para lembrar os percursos e os caminhos que eu já fiz. Engraçado que ontem, né, foi domingo, domingo de Páscoa aí para situar o pessoal quando é que a gente gravou aqui esse episódio. Hoje é dia da mentira, pra verdade. Eu tava me sentindo angustiado. Exatamente. Estamos gravando um episódio fake aqui. Dia 1º de abril. Então, ontem eu tava me sentindo angustiado com isso, interessante. E não tava pontuando isso, essa angústia minha, como uma crise de identidade nesse sentido. Mas sim, eu tava revendo as coisas que eu já tinha feito e tal. Tinha visto umas publicações de uns colegas meus da faculdade, eu fiquei pensando, ele seguiu aquela carreira de professor, aquilo tá fazendo aquilo, eu comecei a me perguntar isso, nossa, o que foi que eu fiz e tal. E eu tava me sentindo bastante inquieto com isso. E uma das coisas que me repousou muito, assim, foi ter voltado pro meu terreno lá, o jardim que eu cultivo já agora vai fazer 9 anos, vai fazer 10 esse ano já. E
E aí me acalmar de ver aquelas plantas crescidas, aquilo que eu fiz lá atrás, aquela palmeira que eu coloquei naquela posição e agora ela está adulta. Aí eu olho e falo, nossa, aqui me apazigua. Aí eu vejo o tempo que as coisas elas também vão se escapando da gente, assim. Não é porque eu produzi alguma coisa que aquilo ficou estanque e parado. Do mesmo jeito que o que você produziu como música, o muse, a cadena, aquilo ali vai gerar um eco, como uma pedra jogada no lago, vai gerar alguma coisa no futuro que você vai recolher o resultado disso ou não, assim. Mas acho que eu Total, fui me cara. apaziguando nesse sentido de entender o como isso se espraia no tempo, É como isso se legal enraiza. isso. Talvez seja mais devagar, por exemplo, a construção da minha floresta do que de um profissional da agrofloresta que faz isso com uma estratégia, uma técnica. É o meu resultado daquele jeito. O meu livro que eu lancei de filosofia tem um efeito, eu sei que já influenciou algumas pessoas, que algumas pessoas falam dele, tem ali o eco que ele está gerando, foi publicado há 13 anos, está ali. Talvez gere outras coisas. Tem É. coisas que escapam a mim até a minha vida, assim, acho que vai ecoar para depois dela. Fala, Fê. Eu falo muito isso, eu falava isso até quando eu era mais jovem, assim, de tipo assim, às vezes você tá muito estressado com alguma coisa. E aí você para pra pensar, cara, mas eu já passei por essas fases de muito estresse no passado e hoje eu nem lembro quais eram. Tipo, tem alguns obviamente mais pesados, mas essas que, tipo, por exemplo, que tira meu sono hoje mais específico é coisa de trabalho, assim. E é muita coisa da semana, sabe? Tipo, coisa que você tem que fazer tipo, eu boto um peso muito maior do que eu acho que deveria pra isso, mas eu meio quem eu sou. E aí isso gera vários outros gatilhos de preocupação, de tipo carreira de médio prazo e tudo mais. Aí no final você fala, cara, tipo, nem sei onde eu vou estar daqui a um ano, sabe? Nem sei onde isso vai ser um problema, nem sei onde coisa assim. Em compensação, essas outras coisas que eu faço, que às vezes as pessoas ou eu mesmo falam assim, cara, isso não tá me ajudando nesse quesito profissional, assim, essas são coisas que eu tenho muito mais orgulho de muito mais longo prazo, assim, são as coisas que eu vejo que me dá muito mais orgulho e tudo mais. E aí eu sempre fico refletindo sobre isso, assim. E aí, tristemente não, mas é engraçado, as coisas que eu tenho mais orgulho são coisas que não me dão dinheiro nenhum. Então, tipo. Ainda Não, bem. mas tipo assim, são coisas que eu faço. Senão se É que tornou tem refém do pessoas que dinheiro. ganham dinheiro com essas coisas. Tipo, Uhum. eu, tipo, as coisas que eu faço que eu tenho mais orgulho são coisas que eu faço por prazer e amor e tudo mais. Tipo, não é uma fonte financeira. Adoraria que fossem, que aí eu conseguiria focar mais ainda nessas coisas, sem depender de outros caminhos também. Mas é essas preocupações que eu tenho. Eu sempre fico analisando assim, cara, mas será que no passado, como eu sobrevivi isso aí, eu vejo que eu esqueci, sabe? Que não faz mais tanta diferença que tinha. Então eu tenho que ser menos impulsivo em algumas decisões e mudanças e, tipo, dar tempo ao tempo. Só que pra gente que é um pouco mais agitado, esse dar tempo ao tempo é difícil. Por isso que essa parte da planta do alheia, tipo, é muito legal. E eu tenho o jardim nesse mesmo quesito. É uma coisa que, tipo, cara, vai demorar e vai demorar. E, tipo, tá ótimo. Então isso me ajuda. Eu fazia, bom, Uhum. eu fiz Uhum. curso de bonsai exatamente no começo, por causa. E eu adorava essa parte, assim, caramba, tipo, essa planta desse tamanho tem 8 anos. Eu ficava mais orgulhoso dela. E era isso, sabe? Tipo, dava muito mais tempo ao tempo do que eu dou pra outras coisas minhas. Eu quero fazer uma pergunta para o Fê, né? Que eu acho que é pertinente depois de todas essas crises existenciais, que é a questão dos filhos, né? Quando você tem filhos, você tem aí, na linha do que a gente está falando, tem novos julgadores, né? Para Ah, não, sua. muito. Não, Filhos, eu acho julgadores que, e tipo, esperança. nada pior do que pai, assim, tipo, eu já fui monitor de coluna de férias e tudo, assim, eu acho que pai você desaprende tudo, sobre tudo. Mas, assim, o negócio de filho de identidade, pra mim é bem importante, assim, eu sou a única pessoa que tem filho aqui, e pra mim, na verdade, filho e família é uma coisa, assim, que era uma coisa muito, sempre foi muito importante pra mim desde pequeno, assim, se eu não te, acho que assim, é um marco extremamente importante para mim. É obviamente que se eu não tivesse, eu estaria analisando outros marcos também, mas esse é um marco que sempre foi marcante, tem outros também. Mas, tipo assim, pai é engraçado de identidade, quando você vira pai, tipo, as pessoas começam a te ver de outro modo, assim, tipo, parece que você ganhou uma responsabilidade diferente, você virou um ser diferente. E aí você começa a ter preocupações e, tipo, coisas diferentes que é difícil lidar e, tipo, que é diferente da sua pessoa em si. E aí, tipo, eu até falei, tava discutindo com a minha filha ontem, assim, ela falou, ah, Felipe, papai, eu quero dormir com você. Eu
Falei, Olivia, sexta-feira a gente fez uma festa pra você, sábado a gente foi no show, no negócio da Turma da Mônica e ontem teve corrida de ovos. Eu acho que você já tá ganhando muita coisa no meu feriado, sabe? Tipo, meu feriado foi você, sabe? Você ainda quer mais alguma coisa. Vocês acham que isso tá certo? Tipo, a gente fazer tudo pra você e você ainda querer mais? Ela, não, mas eu quero. Eu falei, tá bom. Então, Tá muito certo, engraçado. mas eu quero, né? E tipo assim, é muito engraçado essas coisas, assim, como, tipo assim, de repente, a sua definição de felicidade, acho que acontece em relacionamentos, mas com filhos é mais eterno. Nesse quesito, tipo, a sua definição de felicidade passa a ser muito mais esse outro do que você mesmo em muitas coisas. Então, tipo, até quem você é, o que você é, a imagem que você quer passar em relação a ser pai é extremamente importante pra mim. E aí é outra coisa também engraçada de identidade. Eu sou um pai, me considero muito presente, tipo, participo sempre, tô sempre com minhas filhas, ajudo nas coisas diárias, ajudo em todas as coisas assim, tipo, um pai como eu acho que deveria ser. Mas tem aquela definição de homem e mulher e seus deveres, que eu não concordo também. Então é mais um que bate. E aí eu acho engraçado que as pessoas, não, mas você faz isso? Eu falei que tipo, é óbvio que eu faço isso, mas tipo, não tem essas coisas. A maioria dos meus amigos fazem também, então tipo assim, mas talvez seja a minha bolha específica que não bate. Eu acho interessante a gente ter falado dessa questão dos filhos, porque eu estava pensando nisso ainda como uma resposta à pergunta do Id, né? O que que a gente faz para se sentir mais tranquilo com isso? E a gente faz as coisas para além da gente mesmo, né? E acho que a questão dos filhos é essa, para além da nossa própria vida, o que significa também para além do nosso próprio tempo. E aí eu tava pensando nisso um pouco antes do Fê começar a falar da história dos filhos, e eu ia dar essa resposta pro Id, mas eu dou agora e fica mais legal à luz da resposta que ele deu, que eu faço as coisas para depois da minha morte. Acho que a minha tranquilidade em relação a isso, Id, é que se eu for fazer uma coisa, eu vou fazer uma vez só. E aí se eu for fazer uma vez só, eu quero que aquilo sobre como algo que fala da minha existência, que fala da minha presença, que fala do meu olhar, para depois que eu morrer mesmo. Então, tá tudo bem. O meu livro, eu lancei, sabia que ele ia gerar um efeito e tudo mais, mas eu escrevi com a vontade de assim, se eu morrer eu não vou ter vergonha de que alguém leia esse livro e fale foi o Ale que escreveu em tal momento da vida dele. A minha floresta, mesmíssima coisa. Eu plantei acho que pelo menos uns 5 jequitibás rosa, não, 5 ou 4 jequitibás rosa, não quero errar a conta aqui, acho que 4. E 2 jequitibás brancos. E eles vão ter a idade deles, vão ter o tamanho que eles podem chegar a 50 metros de altura, quando eles tiverem lá seus 80, 90, 100 anos. Eu não vou ver isso, eu não vou desfrutar do prazer de estar à sombra desse Jequitibá rosa. Já tive a oportunidade de subir em outros lindíssimos e tal, mas eu também sei que é para depois da minha morte. E isso eu falo sempre, assim, o meu jardim não é para mim, o meu jardim é para depois que eu morrer. E acho que no fim das contas todo o trabalho que eu faço é um pouco essa dimensão. Eu não penso nem a curto prazo, nem a médio prazo. É tão longo prazo que é para depois que eu tiver ido já, entendeu? Nesse sentido. Acho que isso que me apazigua, é eu ter essa clareza de que eu faço para além de mim. Puxando já pro final, eu acho que a coisa da crise de identidade tá justamente nessa contradição. Que é a contradição de, tipo, fazer algo que a gente realmente quer fazer, que é genuíno pra gente, mas que não tem como a gente negar que é necessária a aprovação do outro. Porque muitas vezes, aí que tá, quando o Fê falou, tipo, as coisas que eu mais me orgulho não são as coisas que me dão dinheiro, mas provavelmente talvez sejam as coisas que impactaram mais pessoas. E isso é uma contradição na essência, né? Na essência da identidade. Eu faço isso porque eu amo, mas ao mesmo tempo eu preciso da aprovação do outro. Esse outro que não me entende nas minhas mudanças. Mas que não é uma aprovação, eu não sei explicar, pessoal, mas acho, na verdade eu sei explicar assim. Não, que é isso, que você precisa sentir que tem um impacto, sabe? Que, tipo, move algo. E isso me lembra muito, eu estava vendo um documentário sobre o João Gilberto, e aí tem uma fala que eles falam assim, ele amava tanto as pessoas que ele odiava elas. No sentido de que, ao mesmo tempo que a gente vive no nosso universo, a gente presta tanta atenção nos outros o tempo inteiro, que a gente ama tanto os outros a ponto de perceber tantos detalhes nos outros, que a gente começa a perceber também as nuances e as coisas que a gente não gosta, e a gente começa a odiar essas pessoas. É muito complicado existir no meio de tudo isso, porque é complicado. A nossa inconstância ela é vista como defeito, né? como falha. E talvez a nossa inconstância ela seja só uma característica. Ela deve ser vista como uma dimensão, não como um problema, mas como um fato, tá posto.
E a gente vai produzir a partir dessa inconstância, na inconstância, e com a beleza que essa inconstância específica, porque a gente transita esses domínios, esses territórios, todos podem nos proporcionar. Só entrou uma filosofia que eu pensei agora É no que o isso. Ed falou sobre meia idade lá no início. Tipo, eu tenho 42 anos, significa que eu estou trabalhando há 20 anos. Quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar com um pouco antes dos 20, mas vamos interpretar 20 anos. Então, mais 20 anos, eu vou ter tipo uns 60 e poucos, assim. Eu acho que eu tô literalmente na minha meia-idade profissional agora, analisando especificamente, assim. Significa que eu tenho mais 20 e poucos anos, eu só cheguei na metade, assim. Eu tô na, tipo, juventude da minha carreira, só que eu acho que eu já tô quase no final. Tipo assim, às vezes parece que tipo, assim, eu já deveria estar no cargo de quase final de carreira, só que eu tenho uma metade dela pra frente ainda, assim. E aí eu fiquei pensando no que o Ed falou, eu falei, caraca, eu ainda tenho tempo para caramba, sabe? No quesito até carreira. Fora outras coisas na vida em si. E aí, tipo, isso me deu uma calma, assim, tipo assim, cara, então, tipo, tem muito tempo ainda pra, tipo, você se achar também dessas coisas, tá relax. Eu acho que talvez a resposta para essa contradição é que tudo que a gente faz em um movimento é muito pessoal. E quando a coisa é pessoal, ela não tem começo, meio e fim. Ela é eterna, né? Tipo, talvez o fim seja só na nossa morte. E talvez, Fê, a sua carreira nunca acabe. Eu não acho nem na nossa morte. Eu acho que muita coisa, como o Ale fala, tipo, as árvores deles, todas as coisas que ele plantou é pós-morte. Então, eu acho que tem muita coisa que. Essas coisas que a gente faz, eu acho que. Eu acho que a eternidade fica nessas marcas que a gente fica nas pessoas. Então, tipo, a gente estando vivo ou não, eu vejo pessoas que mudaram, que são muito importantes pra minha vida, que já foram e continuam sendo muito importantes e vivos em mim. Então, de algum modo, eles estão, tipo, vivos nesse quesito. Eu acho que existe tipo, um quê de eternidade nessas coisas. Sim. Bom, É isso, glória né? a Essa Deus. crise. Mas. Cris. Ela segue. Essa é a questão, né? Ela não resolve. Vamos continuar roendo esse osso durante o dia Exato. aqui. Mas acho que já aproveitando para Deus e passando a bola para você ali, dar tchau também. Eu lembro de você falar uma coisa que você faz que eu falei, nossa, isso é muito corajoso. Que é de pegar e ficar se olhando no espelho. Eu não consigo me olhar no espelho. Eu não consigo olhar pra minha cara, tipo, sei lá, eu não sei explicar. Parece que a única coisa que eu consigo fazer é ser e existir e executar. E eu tenho muita dificuldade de parar e olhar pra mim mesmo e falar, você é tudo isso e tá tudo bem. Eu não consigo. A partir do momento que eu começo a me olhar, tipo, eu já começo a falar, não, mas quem que é você? O que é essa pessoa? O que é essa cara que está olhando? Esse rosto que você não se reconhece? Essas coisas que você está fazendo. E é um exercício difícil, cara. Eu te Bem admiro muito difícil. por isso. Mas espera passar essa fase de dura, sei lá, os primeiros 5 minutos, depois você aguenta. É uma estratégia, eu chamo isso de psicobiofeedback, sei lá se isso tem nome. Caraca. Que é inspirada da fisioterapia, quando você amputa um braço, tem aquela síndrome do membro fantasma. Lembra disso? Que a pessoa continua sentindo a mão e o braço, mesmo ele não estando lá. O tratamento para isso é você colocar a pessoa na frente do espelho, para o cérebro dela computar que ela não tem mais o braço e ele começar a suprimir aquela informação de que aquele braço ainda está lá e ela consegue fazer isso. Aí, inspirado nisso, eu fiquei pensando, se eu tenho tanta dificuldade de me reconhecer a mim mesmo, minha identidade, será que eu posso ficar me olhando no espelho e isso me ajudar a vencer um pouco a minha dismorfia, vencer a dificuldade de eu me enxergar como eu mesmo, assim. E ajuda pra caramba e de diminuir a ansiedade. No começo dessa sensação esquisitíssima, depois passa isso. E aí vira uma outra coisa de você começar a se olhar e falar assim, nossa, eu sou essa pessoa que tem esse cabelo, que tem essa altura, que reage desse jeito. E eu fico vendo as minhas expressões e tal. Isso me ajuda pra caramba. Bem legal mesmo. Pra mim dá tipo ânsia de vômito. Juro. Ah, que horror. Sabe aquela coisa de... Juro pra Deixa vocês, vencer é a verdade, ânsia, galera. passa essa, vai fazendo isso, vai vencendo esses obstáculos, você vai ver depois. E a tranquilidade que vem é só uma constatação do tipo, nossa, eu existo. É simples assim, eu sou, eu estou aqui. É essa constatação que vem. Mas ótimo, fica bom. A identidade é isso, no fim das contas, né? Manter essa constância daquilo que a gente chama de eu, né? E como essa constância tá aí, a gente fala, eu sou, eu estou, eu vivo. O espelho ajuda você a retomar essa clareza sobre você mesmo. Só pra terminar com uma frase. Viva o momento Só Narciso. terminar com uma frase, que eu tava com um livro aqui, eu falei, vou procurar uma frase de coisa. Eu tenho aqui, ó, 1 grama de personalidade vale mais do que toneladas de trabalho, da Revina Squire. Acho que termina bem. Sobre muita coisa que a gente falou aqui.
Isso é mentira, cara. As pessoas, todos os meus trabalhos falavam que eu tinha muita personalidade, entendeu? Mas ó, atenção, a gente não tá falando aqui do Narciso embevecido de si mesmo. A gente tá usando a imagem da pessoa que se olha no espelho. Mas essa leitura do Narciso, eu acho mais delicada, assim. Senão a gente fica pensando que nós somos uns egoístas que só quer saber de se ver. É o contrário, a gente se olha no espelho pra pensar, nossa, eu existo. Não é assim, ah, meu Deus, como eu sou bonita. Nossa, meu Deus, eu tenho uma forma. Não. Exatamente, é bem por aí. Nossa, meu Deus, eu tenho uma forma. Olha eu falando meu Deus Porque o aqui, tempo inteiro... Olha a impregnação dos hábitos culturais, né? Pois é. Porque é isso, o tempo Minhas inteiro deusas. a ideia de que estão apontando o dedo pra você como algo estranho, tipo, como não normal, e é muito complicado você se colocar e lidar com a contradição que as mesmas pessoas, talvez, que estão apontando o dedo pra você e falando quando isso é estranho, são as pessoas, talvez, você precise da aprovação. Então, mas aí a questão uma precisa da realidade. aprovação e de quando é que a gente fica tranquilo e a gente consegue caminhar independente dos comentários. É fogo, né? Ouvindo todo o barulho externo assim, e falar assim, tô seguindo. Porque não dá pra negar. Maravilha. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e um grande beijo. Gente, grande beijo pra Beijo, vocês, tchau, viu? Tchau.